Fala aí, galera, como é que vocês estão? Tudo certinho, meus amigos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E muito prazer para você que ainda não me conhece, eu sou o Rafa aqui do canal da RNEC Indicadores. E nesse vídeo eu vou esclarecer algumas dúvidas que ficaram em relação ao último vídeo que nós postamos aqui no canal sobre o nosso robô de gradiente linear, que é a inclusão de indicadores para os gatilhos de entrada das operações. Então, ao invés de você fazer a operação de forma manual pela boleta ali no chat trade, você vai ter uma série de indicadores que eu vou colocar aqui para você, que você pode usar para fazer a entrada nas operações ao invés de ter que fazer tudo de forma manual. Só que antes de eu te mostrar, de fato, o passo a passo de como você pode inserir esses gatilhos de entrada no modelo de gradiente, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de compartilhar, de se inscrever no canal, de clicar naquele sininho que fica do lado do botão de se inscrever para você ser notificado sempre que a gente postar alguma coisa nova, algum conteúdo novo aqui, você não perder nenhuma novidade, porque as coisas que eu coloco aqui, você vai ver em muitos poucos canais aqui na internet, principalmente em código aberto, cara. Então, tipo assim, se você quer aprender a programar, se você quer ter as estratégias e os robôs e os indicadores e tudo mais, em código aberto para você aprender a mexer, para você ter isso, para você poder usar, né, de forma livre e totalmente liberada para você aí, se inscreve, curte, compartilha, liga o sininho, aí você vai receber o nosso conteúdo sempre que a gente postar alguma novidade aqui no canal. Beleza? Olha só, antes da gente entrar de fato no conteúdo do vídeo aqui, eu mostrar para vocês tudo certinho, tiveram algumas pessoas que me procuraram pedindo só o arquivo do gradiente linear. Então, tipo, a galera não quer o acesso ao drive, não quer os indicadores. Não, Rafa, eu quero só o robô de gradiente, cara, porque eu já tentei programar, eu não sei escrever o código, eu não sei ver o negócio no vídeo lá e tal, então me ajuda aí. Eu quero só o robô de gradiente, eu quero operar essa estratégia, eu tenho alguns estudos que eu faço, tudo mais e tal, eu faço na mão, não sei o que, tal, e eu quero só esse robô. Então muita gente me procurou, cara, e realmente foi bastante gente que procurou, fiquei até surpreso com isso. Então, o que que eu fiz? Eu disponibilizei lá na loja, né, se você ver aqui na descrição do vídeo tem um linkzinho para nossa loja, eu disponibilizei um link especial só para o gradiente linear. Eu vou deixar esse link em destaque na descrição do vídeo, então deixa eu mostrar para você aqui. É esse packzinho aqui de robôs, então pack de robôs gradiente linear, porque eu tenho o robô, né, que eu fiz, o procedure lá e tudo mais, e eu tô adicionando, acho que 7 ou 8 estratégias aqui, que você vai ver nesse vídeo, conforme o pessoal for pedindo e tudo mais, eu vou adicionando mais, mas a princípio são 7 ou 8, e olha só o que que você recebe esse arquivo, pack de robô de gradiente, para as plataformas da Nelogica. No pack estão inclusos todos os robôs de gradiente linear disponíveis no nosso canal, para as plataformas da Nelogica, e além disso você receberá todas as atualizações e futuros lançamentos quando disponíveis. Uma observação importante aqui que é o seguinte, ó, estão em código aberto somente os robôs que estão em código aberto lá no nosso canal do YouTube, porque eu tenho o Gradiente 1, o Gradiente V2 também que não estão em código aberto. Então, vai estar em código aberto só os que estão em código aberto no nosso canal, beleza? Os outros não estarão, mas também estarão disponíveis aqui nesse pack, tá bom? Então, igual os outros packs que eu tenho de SMC, o Taurus, o setup de fluxo de preço, enfim, igual os outros setups, o pack de gradiente também vai estar na mesma faixa de preço, porque eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que o 97, cara, é um preço que eu acho justo, porque além da grana que você tem que pagar no módulo, você tem que ter grana na corretora para rodar, e aí você tem que pagar não sei quantos mil ainda num robô. Eu acho que tá bem fora, mano, sabe? Então, porque eu particularmente não pagaria. Eu não pagaria, tipo, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais num robô de gradiente linear, sendo o melhor robô do mundo, ele pode fazer, meu, qualquer coisa. Tipo, eu não pagaria porque eu não tenho, cara. Então, tipo, eu acho que não faz sentido eu cobrar um negócio absurdo. Sendo que aqui no canal tá em código aberto e que se você não quer copiar o código lá do robô, cara, dá essa ajuda aqui, tipo, compra ele e ele é seu, vitalício, você tem acesso ao código aberto, você tem acesso a todas as atualizações e tudo que a gente lançar mais pra frente, você vai ter acesso. Então, tipo assim, é uma forma de você dar o suporte pro canal, de agradecer, né? E, tipo, cara, se você não quiser pagar, não tem nenhum problema, é só você copiar o arquivo do vídeo, beleza? Então, tipo assim, é um valor que eu pagaria, tá ligado? Eu já paguei por muitos códigos aí, já paguei valores 500, 700, até 1.000 reais em códigos e em estratégias para eu poder aprender, tá ligado? Tipo, eu não comprei porque eu queria reproduzir o negócio, não, eu comprei porque eu queria aprender como que se fazia tal coisa. Então, tipo, eu já comprei, já investi já no meu conhecimento e isso aqui é basicamente isso, tá? Então, se você quiser dar esse suporte, eu agradeço muito. E além disso, se você quiser, tipo, só o robô de gradiente linear, também tá disponível na nossa loja, beleza? Então, depois de fazer o jabá aqui do nosso gradiente linear, eu preciso falar duas coisas com vocês, tá? Antes de eu mostrar de fato os indicadores, eu preciso mostrar as correções que eu fiz no código
E o ajuste daquela questão lá do preço inválido, lembra quando ele chegava no final do grid, ele mostrava uma mensagem de preço inválido? Eu corrigi esse problema com uma solução que talvez não seja melhor, mas foi uma solução que eu encontrei e que funcionou. Então, olha só, quando eu estava editando o vídeo, o último vídeo lá do gradiente dinâmico, lá, o último vídeo que eu deixei aqui, eu percebi que sempre que ele entrava contra, que ele adicionava mais contratos, o take profit da primeira ordem mudava. E ele não permanecia no valor que estava configurado lá nos inputs que você definia. Então, eu revisei o código e eu alterei duas linhas, as linhas 66 e 98 aqui do Procedure, que são essas aqui, ó. Se você, obviamente, adicionou mais coisa aqui, não vai ser a linha 66 e 98, vai ser outra linha, tá? Mas pelo arquivo que eu deixei no vídeo, que tá tudo certinho, que é o Dynamic Grid Trade, se você entrar lá no Drive e baixar esse arquivo, vai ser esse daqui. Eu precisei fazer essas alterações aqui, ó. Na linha 66, eu coloquei isso aqui, ó. No N-Grid, eu coloquei I mais 1. E na 98 é a mesma coisa, porque um é para compra, né, e o outro é para venda. Então aqui na 98 eu coloquei I mais 1 aqui, ó. Isso corrige o problema de mudar o preço do take profit da primeira ordem de saída do grid, porque ele vai fazer o ajuste somente a partir do array I mais 1, né? Ou seja, como o loop começa em 1, aí eu somo mais 1, então ele pula o primeiro nível de preço e ele não mexe no take profit da primeira ordem, beleza? É uma coisa bem tranquila. E em relação à questão do preço inválido, também foi relativamente simples, como eu já comentei, eu só adicionei mais casas no array aqui, ó. Eu peguei aqui o array, cadê? Aqui, ó. Eu coloquei mais 50 casas no array, porque como o nível máximo é 50, então se você, tipo, escolher para ele colocar 50 níveis e você escolher para ele colocar 50 ordens, ele precisa calcular 50 níveis do grid mais 50 níveis esses, porque no próximo, se você colocar o próximo níveis ali como 50, ele vai calculando e vai subindo o grid de cálculo do array. Então eu coloquei 105 para que ele possa fazer esse cálculo. Se você colocar no grid lines max 50 e colocar em próximos níveis 50 também, ele não vai ter erro, beleza? Por isso que eu coloquei aqui 105 no array e depois coloquei no N, incrementei mais 50. E só essas duas coisas aqui já resolveram a questão do preço inválido. Já resolveu o BO, não acontece mais, beleza? Então, tendo explicado essas correções e pequenos ajustes que eu precisei fazer aqui no Procedure, a gente vai para a parte de execução da estratégia com base nos indicadores. Tá? E para facilitar a vida de todo mundo, inclusive a minha mesmo, eu fiz vários arquivos separados. Então, ao invés de eu colocar tudo que nem eu coloquei lá no Gradiente V2, eu vou deixar um link aqui no card para você entender o que eu tô falando, eu peguei um arquivo só e coloquei tipo vários setups nesse mesmo arquivo para poder operar. Eu resolvi separar todas as estratégias em arquivos diferentes para facilitar a vida mesmo, assim, tipo, fica bem mais tranquilo, porque o código fica menor, você tem que trabalhar com menos questões relacionadas à variação de entrada das estratégias e fica mais simples depois para você fazer qualquer manutenção no código, que você quiser mudar alguma coisa, fica bem mais tranquilo. E tem um detalhe que eu não gosto no Profit, que é o seguinte, cara, é uma coisa que me deixa muito frustrado em relação às possibilidades que a gente tem de programação nele, que é os inputs, mano. A janela de input, a forma com a qual você configura os inputs, é muito limitada. Tipo, cara, não tem como você mexer nos inputs e fazer uma configuração mais específica, tipo um drop list, um checkbox. Não tem como você fazer menu de separação entre as coisas, sei lá, tipo, não tem como você fazer absolutamente nada. E isso, cara, é uma das coisas que me deixa mais frustrado com a NTSL, porque os parâmetros ficam tipo, todos feios, e aí você tem que colocar um para não sei o que, dois para não sei o que lá, e isso é muito chato, cara, e é pouco intuitivo também, tipo, o usuário final acaba tendo dúvida, o pessoal, como que eu mudo isso aqui, como que eu mudo isso aqui, sendo que se tivesse um drop list, o cara ia clicar lá e ia selecionar o que ele queria. Mas não, tem que colocar um pra ser tal coisa, dois pra ser tal coisa, mano, tipo, é muito no sense, sabe? É um negócio muito feio, muito chato. E aí, se eu tivesse como fazer uma drop list e colocar todas as estratégias, eu faria dessa forma, entendeu? Eu teria tudo num indicador só. E aí, o mesmo robô, o mesmo arquivo, poderia operar as outras estratégias que a gente tem aqui. Só que, cara, não tem como fazer o drop list. Se eu tivesse como fazer isso, eu faria, por exemplo, no indicador de SMC, né? Ia facilitar muito a vida. Mas não tem como você fazer isso. Então, infelizmente, fica um pouco limitado aquilo que a gente pode fazer em relação a isso. E esse é mais um dos motivos porque eu deixei tudo separado, criei arquivos separados para estratégias diferentes, beleza? Então eu vou passar separado aqui, indicador por indicador, robô por robô, para vocês, vou explicar a implementação de cada um deles e vocês vão ver que, meu, é melzinho na chupeta, é muito tranquilo. Você olhando aqui, você vai entender. Eu coloquei tipos de indicadores, coloquei indicadores de tendência, osciladores, coloquei bandas e coloquei variações, porque aí você, no caso, envia, tipo, ordem num nível ou no outro de preço.
E aí, para vocês poderem entender como que você pode implementar os mais diversos tipos de indicadores, no caso, né? Que você tem indicadores de tendência, que média e tudo mais. Você tem osciladores, o EFR, estocástico, por exemplo. Você tem a junção deles, que no caso você tem indicadores de banda, e aí você pode incrementar ele com um indicador oscilador também. E tem uns indicadores tipo VWAP ou variação percentual que você envia ordens num determinado nível de preço. E aí eu acho que eu abarquei praticamente todos os tipos de estratégias. Se não, é só você deixar no comentário, fala aqui, deixa sua opinião. Pô, Rafa, faz não sei o que, faz não sei o que, faz não sei o que. E aí você consegue fazer a implementação seguindo os exemplos, ou então comenta aqui que eu faço para você, beleza? Então eu vou começar aqui pelos de tendência, né? Eu peguei o High-Low, o Stop ETR e o Médias Móveis. São esses três que estão aqui. Eu deixei eles abertos aqui já para facilitar aqui no conteúdo. Então vamos lá para o High-Low. Cara, você vai ver que tipo, é muito tranquilo. O Procedure é o mesmo, tá? Não mudei absolutamente nada aqui, só tem as duas correções que eu fiz, então você pode baixar o arquivo atualizado lá no Drive, na pasta, e já vai estar desse jeito. E se você baixar esse arquivo, obviamente ele vai estar com o High-Low implementado aqui, tá bom? Então eu tenho aqui a compra e a venda. Toda vez que a abertura for maior que o High-Low, ou toda vez que a abertura for menor que o High-Low. E por que eu coloquei a abertura? Porque se você utilizar ele no modo tick-a-tick, se você colocar como fechamento aqui, toda vez que o preço romper o high-low, ele vai entender que é um sinal de venda, e aí ele vai fechar sua posição e abrir uma posição de venda. Então, se o preço ficar sambando entre o high-low, não vai dar bom, porque ele vai ficar abrindo e fechando sua posição várias vezes, se tiver no modo tick-a-tick. Beleza? Por isso que eu coloquei a abertura. Então, eu quero que ele feche abaixo e abra abaixo. Vai ser muito pouco provável você ver uma situação na qual ele fecha abaixo e abre acima. Vai ser muito pouco provável que isso aconteça. Então eu coloquei aqui o preço de abertura para que ele não faça essa questão de ficar abrindo e fechando ordem conforme o preço varia entre o indicador, tá bom? Aqui a gente tem um bloco, se ele não está posicionado, então eu libero o update do preço de entrada. Se eu tiver sinal de compra, que é o fato da abertura ser maior que o high-low, então eu mando uma ordem a mercado. Se for venda, eu vendo a mercado, beleza? Depois, se eu não tiver a posição e o time estiver ok, eu atualizo meu preço de entrada. E aí eu só vou fazer isso aqui uma vez, porque na primeira vez que eu fizer, ele vai marcar ela como verdadeira. E aí ele não vai entrar mais nesse loop aqui. Depois eu mando fazer a atualização do meu grid de ordens. E se eu não tiver mais dentro do horário, então eu fecho a posição. Beleza? Depois eu tenho aqui ó, as condições se eu estiver comprado e se eu estiver vendido. Aqui no caso, se eu tiver comprado, se por algum acaso eu tiver um sinal de venda, eu vou fechar a minha posição aberta e eu vou mandar uma ordem de compra. E é muito importante eu destacar isso daqui, que o robô ele não vai inverter sua posição. Beleza? Ele vai fechar a sua posição e vai abrir uma nova posição ao mercado. Isso porque ele precisa recalcular o preço de entrada, que é ajustado sempre que não tem posição. Então, tipo assim, não tem como você inverter a sua posição e continuar o grid anterior. Por exemplo, ó, eu tô lá com 3 contratos e aí eu inverti minha posição e agora o robô monta um grid iniciando lá com 3 contratos, monta a posição certinha, adiciona e monta o grid contra. Cara, tipo, não é assim que funciona. Porque o robô ele precisa fazer um ajuste para recalcular e pegar o seu novo entry price para poder montar o grid na posição oposta. E aí, se você tá com 3 contratos ali invertido, as tuas ordens elas vão ficar totalmente fora, cara. Então, tipo assim, não faz sentido você inverter a sua posição. Não tem como você inverter. Você precisa fechar a sua posição para que ele recalcule seu entry price, para que ele possa montar o grid de novo com as ordens no sentido contrário. Então, você estava vendido e aí você passou a estar comprado. Ele precisa montar o teu grid para baixo com ordem de compra. Se você está vendido, ele precisa montar para cima com ordem de venda. Então, tipo assim, não tem como você inverter a sua posição. Você precisa fechar a sua posição. Depois de fechada a posição, ele entra de novo ao mercado para que ele possa atualizar o seu entry price e depois recalcular o grid para fazer o envio das ordens. Eu sei que é um pouco chato isso, mas é o que tem para hoje, cara. Não tem como você fazer isso. Ter como? Talvez até tenha, mas, cara, você vai ter que pegar o grid, calcular o tamanho da sua posição, e aí você vai ter que ajustar o teu entry price pelo tamanho da sua posição, vai ter que somar as coisas. Cara, é um trabalho terrível. Terrível. Eu já tentei fazer. Cara, muito difícil, sério mesmo. Não vale a pena o esforço pra uma ou outra pessoa poder usar. Então, tipo assim, se você quiser fazer isso, tudo bem, você me chama, eu mando uma mensagem, eu te mando um WhatsApp, a gente troca ideia e eu faço orçamento pra você. Mas, tipo, cara, na moral, não vale a pena. Acredito que eu tô falando pra você. Então, tipo, é basicamente isso que ele vai fazer. Ele vai comprar toda vez que o fechar, que a então é basicamente isso que o robô vai fazer, ele vai fazer a compra, se tiver acima, se tiver abaixo, ele vai fazer a venda, e aí ele vai montar o grid e tudo mais, blá, 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 blá. Se tiver comprado e não sinal de venda, ele vai fechar a tua posição e vai fazer um envio de uma ordem a mercado de venda. Se tiver vendido e dá um sinal de compra, ele vai fechar a tua posição
e vai comprar mercado. Aí eu mandei ele plotar o high-low aqui e também coloquei para ele aplicar a coloração na linha. Isso aqui não precisa não, que eu mandei ele não plotar, mas não precisa. Eu vou dar play aqui só para vocês verem mais ou menos. Então, tipo assim, ele vai plotar a linha, tá aqui em cima, ele vai comprar, tá aqui embaixo, ele vai vender. Abriu aqui em cima, vai comprar. Abriu aqui embaixo, vai vender. Então, pessoal, esse aqui é o de Hello. Agora eu vou passar para o Stop ATR. É a mesma implementação, tipo, não tem nada de diferente. A única questão que vai mudar de indicador para indicador, obviamente, são os parâmetros. Então, aqui o Stop ATR, o desvio, o período e o tipo. Eu coloquei aqui também algumas variáveis para ele poder calcular lá a questão do Stop ATR. E nesse daqui, ao invés de eu colocar, tipo, a condição de compra e pegar e colocar o high-low de forma bem específica, eu coloquei ele como indicador. Então, tipo assim, eu tô mostrando várias formas que você pode fazer a mesma coisa, tá? Aqui, eu coloquei simplesmente compra maior que Hello Activate e mandei plotar o Hello Activate, tá vendo? Aqui nesse caso, eu peguei o V indicador, armazenei o valor do Stop ATR e fiz a comparação com o indicador. Beleza? Porque aí você pode ter o indicador que você quer, cara. Você pode pegar uma Frama, pode pegar uma VMA, pode pegar, sei lá, qualquer coisa que você quiser aqui e colocar ele como indicador. E aí você faz a comparação do indicador. E depois você manda plotar esse indicador aqui no gráfico, que ele fica bonitinho aqui, ó. Tá vendo? Ele fica direitinho a plotagem do indicador aqui no gráfico. Tá? Então a condição de compra é o fechamento maior que o indicador e a condição de venda é o fechamento menor que o indicador. Eu só mudei aqui e fiz a mesma coisa para vocês verem que as possibilidades são, cara, muito grandes. Você pode fazer a mesma coisa de várias formas diferentes. Então olha só, ao invés de eu ter igual aqui no high-low, no qual eu tenho o campo, se não tem posição, eu faço tudo isso aqui e coloquei numa condição só, aqui eu deixei separado. Ó, se eu não tenho posição, então eu faço o update na minha variável update price. E aí eu coloquei de novo, se eu não tenho posição, se compra a mercado, se venda, venda a mercado. Beleza? Tipo, é só um jeito de você fazer as coisas diferentes. Você pode fazer de um jeito só, você pode fazer de um jeito diferente, você pode juntar tudo. Tem gente que gosta de fazer tudo separadinho, condição por condição, tem gente que gosta de fazer tudo mais compacto possível. Então, eu tô deixando isso aqui só para vocês verem que pode ser feito de várias formas possíveis, tá bom? E aqui depois é a mesma coisa, cara. Tipo, é o mesmo bloco, exatamente igual. Você tem posição, faz o update do entry price, faz o grid, se tá fora do tempo, fecha as ordens. E aí a mesma coisa, se eu tô comprado e eu tenho uma condição de venda, eu fecho a posição e vendo. Se eu tô vendido e tenho uma posição de compra, eu fecho a posição e compro, beleza? Mesma coisa, mando plotar o indicador e mando ele colocar a cor no indicador conforme o preço está fechando acima, pinta de verde, fechou abaixo, pinta de vermelho, beleza? Esse aqui é o Stop ATR. E depois vocês vão ver como que funciona, tá bom? Só vou passar por todos os indicadores aqui que eu acho que fica mais prático. Aqui, média móvel, vamos lá. Mesma coisa. Eu tenho aqui o VMED, e aí se o meu fechamento for acima, eu compro, se o meu fechamento for abaixo, eu vendo. Faço o update aqui se eu não tiver posição e tal, compra, venda, tudo mais. Faço o update das ordens aqui se eu tiver uma posição, um tempo ok, beleza. Se eu tiver comprado, dá o sinal de venda, eu fecho e vendo a mercado. Se eu tiver vendido, dá o sinal de compra, eu fecho e compro a mercado. É a mesma coisa, tá vendo? Tipo, não muda. O esqueleto do código é exatamente igual, é a mesma coisa. Então, a única coisa que você vai mudar, que você vai acrescentar aqui no caso, são as condições de compra e venda e o indicador que você vai usar como referência. Então, por exemplo, eu tenho aqui a média, e aí eu tenho minha condição de compra e venda, e eu coloco, se eu não estiver posicionado, se der o sinal de compra, compra no mercado, dá o sinal de venda, eu vendo no mercado. Não tem nenhum segredo. E aí você pode usar esse aqui para qualquer indicador que esteja, no caso, no mesmo nível de preço do gráfico aqui, tá bom? Esses aqui são indicadores que você acrescenta no gráfico, beleza? Eles têm a mesma escala. Então é só você fazer desse jeitinho que não tem nenhum segredo. Aí eu coloquei o oscilador, que é o IFR, usei aqui como exemplo, defini aqui os inputs, o período do IFR, sobre compra, sobre venda, e aí depois eu simplesmente venho aqui, ó, eu vou fazer uma compra toda vez que ele fechar abaixo da sobrevenda, e vou fazer uma venda toda vez que ele fechar acima da sobrecompra. Então, se ele não tiver posicionado, compra, compra mercado. Se não tiver, venda, venda mercado. É a mesma coisa. Tá bom? Não tem muito que eu ficar explanando aqui. Beleza? Só os exemplos. Depois eu vou passar um por um, tá bom? Eu tô só explicando aqui para vocês poderem, tipo, ver e ser mais prático possível. Mas depois eu vou passar código por código para vocês poderem ver. Depois a gente tem aqui o canal de regressão linear, tá? Coloquei regressão linear, e tem o período, desvio superior e inferior, tudo mais. Cara, mais uma vez, é a mesma coisa. Tenho aqui as linhas do canal de regressão, linha central, superior e inferior. Aqui eu coloquei uma condição a mais, porque aqui eu apliquei uma coloração também. Então, tipo assim, eu tenho uma condição. Então, quando essa condição não está satisfeita e é satisfeita no que é no seguinte, eu abro uma posição.
tá? Então, tipo assim, é uma abordagem um pouco diferente, mas que você consegue fazer também da mesma forma que estava sendo feito antes. Então, na compra, eu vou comprar toda vez, deixa eu plotar o canal aqui, ó. Então, toda vez que o fechamento anterior ou a mínima do candle for menor que o canal inferior e o fechamento for acima. E eu vou vender toda vez que o preço fechar acima do canal inferior ou a máxima romper e ele fechar abaixo. Então, são esses dois os gatilhos de entrada. E aí, eu mando ele comprar quando eu não tiver essa condição sendo satisfeita e tiver a condição sendo satisfeita e a mesma coisa venda quando não tiver a condição sendo satisfeita e quando tiver a condição sendo satisfeita. Eu tenho vários vídeos no canal sobre isso, então é bem tranquilo de você poder entender, eu explico bem melhor nos outros vídeos. Só maratonar um pouquinho que você entende tudo, ó, tranquilo. E depois, e aí, cara, mesma coisa, exatamente igual. Aqui nesse caso, muito provavelmente, isso daqui não vai acontecer, tá bom? Isso aqui muito provavelmente não vai acontecer do fato de eu estar comprado e ele, pô, vir aqui para baixo e me dar um sinal de venda. Eu deixei esse bloco aqui, mas ele não tem muito sentido, porque é muito pouco provável que você esteja comprado e ele dê um sinal de venda. Então, tipo, não faz muito sentido esse bloco de código. Você pode simplesmente apagar isso daqui, ou você pode vir aqui e comentar esse bloco de código. Não vai fazer nenhuma diferença na estratégia de um modo geral, tá bom? E aí eu mando ele, toda vez que tem um sinal de compra e de venda, mando ele pintar a barra e mando plotar as linhas do canal aqui. Chique. Vou salvar aqui porque eu comentei. Depois eu fiz um outro robô que é o IFR mais Bollinger. Então, tipo, eu acrescentei dois. Eu coloquei, tipo, um oscilador com um indicador de bandas. Então eu tenho aqui as configurações do IFR e as configurações da Bollinger. Vindo aqui embaixo, pego uma variável para armazenar o IFR, uma para armazenar o valor da banda superior da Bollinger e outro da banda inferior da Bollinger. Depois eu tenho os sinais de compra e o sinal de venda. E aqui a gente inverte a situação, porque ele vai ser verde quando o IFR estiver sobrevendido, então quando o IFR for menor que 30 e o fechamento for abaixo da banda inferior. Deixa eu atualizar aqui. E o fechamento for abaixo da banda inferior. Então ele precisa estar sobrevendido e fechando abaixo da banda. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui, só para eu poder... Então vamos lá. Aqui, ó, eu tinha o preço fechando acima da banda e ele estava acima de 70, o IFR, ó, acima de 70. Nesse outro candle, ele fechou abaixo da banda e o IFR também fechou abaixo de 70. Ou seja, ele satisfez as duas condições. O candle anterior estava acima da banda e sobrecomprado, e no próximo candle ele fechou abaixo da banda e perdeu a região de sobrecompra. Então eu faço uma venda. E para compra, a mesma coisa, ó. Ele fechou abaixo da Bollinger e estava sobrevendido, ou seja, abaixo de 30, né, aqui 28,90. No outro candle, ele fechou acima e perdeu a região da sobrevenda, então é um sinal de compra. E aí você pode, cara, ajustar isso aqui da forma que você quiser, tá bom? Você pode colocar a Bollinger muito mais alta, você pode colocar as regiões de sobrevenda e sobrecompra, enfim, você faz o ajuste que você quiser aqui e ele vai fazer as entradas com base nesses gatilhos aqui. Então, tipo assim, no outro, repare que aqui no de regressão linear é quando eu não tenho uma condição satisfeita e depois essa minha condição passa a ser satisfeita. Já nesse daqui é quando a minha condição é satisfeita e depois ela não é mais satisfeita, tá? Então, repare que tem uma diferença aqui nos gatilhos de compra e venda. A minha condição no de regressão linear, ela não estava sendo e agora ela está sendo. Nesse caso aqui, a minha condição estava sendo satisfeita e agora ela não está mais sendo satisfeita. Então tem essa diferença nos gatilhos de compra e venda, de um para o outro, beleza? E cara, a execução é a mesma coisa, tá bom? É exatamente a mesma coisa. E aí é a mesma coisa as execuções de compra e de venda, tá bom? Eu até coloquei uma coloração aqui para quando der os gatilhos, ele pintar as barras, e aí a gente saber onde que ele teria feito as entradas, beleza? Depois a gente tem os de variação percentual. Então a gente já viu os de tendência, os osciladores, vimos os de banda, que no caso seria o canal de regressão linear, é uma espécie de banda. A mistura dos osciladores com um indicador de banda, que é o FR mais a Bollinger, e depois tem a variação percentual. Então vamos lá, esse aqui é o de variação percentual, já tirei os indicadores aqui, deixa eu dar um zoom só para a gente ajustar mais ou menos o gráfico. Tá pequenininho aqui, mas olha só, vou dar play só para vocês verem que ele vai posicionar em 1% de variação. Então, tipo, tem aqui, ó, compra, ops, deixa eu fechar aqui, e venda. Tá vendo? Com 1%, lembrando que ele está configurado com base no preço de fechamento do dia anterior. Então, aqui, ó, 1% e 1%. Claro que o mouse não vai ficar certinho, mas beleza, é isso aqui, ó, 1% e 1%. Então, eu tenho aqui o input de variação percentual, tenho aqui as variáveis que eu armazeno os valores, e aqui embaixo, ó, eu deixei ele, cara, mano, mastigadinho, olha só. Eu peguei um preço de referência qualquer.
Então, eu até coloquei input aqui, ó, escolha qualquer referência de variação. Você pode escolher o close day anterior, que é o fechamento do dia anterior, o open day zero, que no caso é a abertura do dia atual. Você pode usar VWAP, pode usar uma média, pode usar um range, pode usar, meu, qualquer preço que você quiser. Então, tipo assim, você tem 130 mil, você pode colocar aqui, ó, 130. E aí você quer que ele mande uma ordem, tipo, a partir dos 130 mil. Ele vai variar 1% disso e vai mandar a ordem lá. Entendeu? Então você pode tipo, usar qualquer referência aqui. Ele faz o cálculo e tem aqui os níveis de cima que ele vai vender e de baixo que ele vai comprar. E aí, se ele não tem posição, ele envia ordens limite, tá vendo? Ó, ele pega aqui, ó, ao invés dele fazer o envio das ordens a mercado quando uma condição é satisfeita, ele simplesmente envia uma ordem limite de compra ou de venda num determinado nível de preço que você escolher. Tá bom? E aí eu mandei ele plotar aqui só pra gente saber onde que estão as linhas, onde que ele vai plotar. Esse aqui é o de variação percentual e tem também o de VWAP Bands. E o que que ele vai fazer? Ele vai pegar a VWAP e vai usar ela como referência. Então, tipo assim, você poderia ter usado o mesmo código lá. Eu só peguei um exemplo. Então, você poderia ter usado, tipo, o mesmo indicador, praticamente o mesmo código que esse daqui, ó. Ao invés de eu pegar aqui o riff, colocar o close dele, eu poderia colocar, tipo, o VWAP aqui. Seria exatamente a mesma coisa daqui. Só que eu fiz só que eu fiz de um jeito diferente para vocês poderem entender mais ou menos o que, é que eu tô falando, entendeu? Só que eu fiz de um jeito diferente para vocês poderem ver as variadas possibilidades do negócio, porque o meu intuito aqui não é tipo te oferecer um setup, te oferecer uma estratégia milagrosa, não, é te ensinar a fazer o negócio, entendeu? Tipo, tem aqui o código para você poder ver o vídeo, estudar, entender e poder reproduzir isso aqui nas suas próprias estratégias, indicadores e tudo mais, tá bom? E aí, nesse caso, tipo, eu já deixei ocultado aqui, porque ele não precisa desse bloco, porque, cara, porque é muito pouco provável ter uma condição de venda quando você tiver comprado, porque você vai colocar a VWAP aqui, e vamos supor que você coloca aqui variação de 0,3% e você comprou aqui. Cara, são, tipo, 300 pontos de diferença. Então, o seu take profit da primeira ordem vai ser de 300 pontos, vai ser o quê? Né? Sei lá, tipo, você pode escolher, mas vai ser muito pouco provável, porque ele vai ter que andar 300, mais 300 pontos para pegar a tua ordem lá de cima. Então, tipo, 600 pontos. Você já saiu da operação há muito tempo aqui. Não faz sentido você ter esse bloco de código aqui da mesma forma que não faz você ter lá no canal de regressão linear, tá bom? Então, tipo, eu já tirei aqui só para vocês entenderem o porquê. Beleza, galera? Então, tipo assim, tá aqui as implementações, você pode usar do jeito que você quiser, você pode fazer da forma que você quiser. Eu vou colocar para rodar um robozinho aqui com o Stop ATR, só para vocês poderem ver ele trabalhando. Eu só precisei fazer algumas alterações aqui, tal, mexi tudo. Agora olha só, tem algumas observações que eu preciso fazer em relação à execução do robô. Você pode colocar ele para rodar tipo em qualquer time frame que você quiser. E isso eu comentei no vídeo anterior, porque como ele monta um grid tipo com 5 ordens ou com 3 ordens para frente, cara, vai ser muito pouco provável que, tipo, que o preço rompa isso. E a não ser que você tenha uma notícia ou qualquer coisa. Então, tipo assim, se você usa um gráfico de 1 minuto, aí você coloca 3 níveis lá de 50 pontos, é 150 pontos. É, cara, pode ser que aconteça, pode ser que aconteça, de fato, mas é pouco provável, entendeu? Para você ter garantia, coloca tipo assim uns 5 níveis. Então deixa eu ajustar aqui os parâmetros só para vocês poderem ver. É um contrato, tal. Eu vou colocar 20 níveis, quero 50 pontos, eu vou colocar aqui 5 níveis, que vai ser 250 pontos. Então ele vai cobrir 250 pontos. E a entrada eu vou fazer para realizar no fechamento do candle. Que diferente do manual, eu coloco com 5 segundos, aqui eu estou usando o indicador como referência. Então aqui eu preciso ter o cálculo do indicador no gráfico de 1 minuto, beleza? Eu não posso, tipo, pegar o indicador, se eu colocar nos 5 segundos, ele não vai calcular esse indicador aqui, ele vai calcular o indicador nos 5 segundos. Então você coloca o robô para rodar no 1 minuto, ou no time frame que você quiser, e você coloca um grid de ordens. Aí você coloca 5, 10, sei lá, coloca quantos você quiser, que você acha que o preço não vai andar muito. Se você colocar, por exemplo, 25 pontos por ordem, então você coloca para ele executar 10 grids, que ele vai colocar 250 pontos, são 10 ordens. Se você colocar 50, se você colocar 100 pontos, aí você vai ajustando conforme você acreditar que você pode colocar, beleza? Então eu vou dar play aqui só para vocês poderem ver. Ele não vai executar nada, porque ele só vai executar no fechamento do candle. Então a gente precisa esperar fechar esse candle aqui para que ele possa executar. E aí ele só vai rodar o código de novo quando fechar. Vendo? Olha, ele rodou, demorou um pouco porque está acelerado aqui o replay. Então ele estava acima do stop ATR, tá fechado, ele comprou, aí montou o grid, tá vendo? Ele montou o grid só quando fechou o candle, tá? E isso é uma coisa importante. Infelizmente, ele só faz essa execução. Então, cara, você precisa se atentar para esse tipo de detalhe, tá bom? Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, olha, ele tá comprado aqui. Você viu que ele saiu,
Fechou, ele comprou de novo. Ele não montou o grid. E aí o que você pode fazer é colocar um alerta ou alguma coisa assim, para que quando ele faça uma compra, você pause, coloque no ticket, dê play, ele monte a tua grade, depois você volta ele para executar no fechamento do candle. Cara, são limitações, velho. Infelizmente não tem muito o que fazer. Tá bom? Se você tá no gráfico de 5 minutos, ele vai demorar 5 minutos para montar a tua grade. E não é porque o robô é ruim, porque o robô é lento, que ele não executa, não. É porque o Profit só executa no fechamento. E ele tá. É porque você escolheu para ele só executar no fechamento do candle, tá bom? É por causa disso. Então essa é uma limitação. O que a gente pode fazer, eu vou zerar aqui e vou colocar ele para rodar no ticket. Você põe realizar a entrada e permitir múltiplos envios. Vou dar play. Você vai ver, cara, que mesmo assim ele ainda demora um pouquinho. Ó, dei play aqui. Ele demorou um pouquinho. Cara, eu não sei explicar pra você. Eu não sei se é só em replay, se em conta real acontece isso também. Mas ele demora 50 segundos. Quer ver, ó? Deixa eu pausar. Ó. Ele enviou a ordem. Ó, vamos lá, ó. Compra mercado criada, compra executada. Às 19h20. Tá aqui, ó. 19 minutos e 20 segundos. Ele foi montar o grid 26. Então passou 19h30, 19h40, 19h50, 19h60, 46 segundos para poder montar o grid no ticket. Então, tipo assim, ele nunca montou com menos de 40 segundos. Geralmente, pelos que eu fiz o teste, ele demora 50 segundos. Eu não sei se em tempo real, se no mercado ao vivo e tudo mais, isso é de fato desse jeito. Quer ver? Ó, eu vou pegar esse robô e vou colocar ele do mesmo jeito, ó. Simulador total 1 minuto, quantidade 10, total para realizar envio no fechamento do candle. Ok, criar. Aí eu fiz um testezinho aqui e, cara, ele montou o grid rapidão. Então, tipo assim, eu vou fazer de novo só para ver se funciona. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui é o robô que... Subir um pouquinho aqui. Então, esse daqui é o robô que tá rodando enquanto simulador em tempo real. Beleza? Eu vou dar play no robô. Ó, montou aqui. Vamos ver quanto tempo que ele demora. Eu vou até abrir aqui os detalhes, só para a gente ter o tempo preciso que ele executou a compra. Ó, eu liguei, ele foi e vendeu. Então ele está aqui, ó. Ele vendeu aqui a 59h40. Vamos ver quanto tempo ele demora para montar o grid. Tá no modo tic-tic, tá bom? Ó, revisando, entrada, modo tic-tic, beleza? Show de bola. Montou o grid, ele demorou exatos, vamos ver, 1 minuto. Ele demorou 60 segundos para montar o grid. Tá? Então, tipo assim, só quando fechou o candle que ele rodou de novo e montou o grid. Né? Tipo, sei lá, cara, é fogo. E aí, olha só, uma coisa que eu vou fazer agora, eu vou parar aqui, vou zerar as operações de todos eles, tal, e eu vou dar play no robô, ele vai fazer a entrada. Fez a entrada. Se eu pausar e executar de novo, ele monta o grid. Se eu pausar, ele tipo, não faz nada. Se eu executar, ele monta o grid. Eu vou fechar a posição para vocês entenderem, ó, tá sem posição. Eu vou dar play, ele vai vender porque ele tá abaixo do stop ATR. Ele eu vou dar play aqui, eu vou executar, ele vai vender porque tá abaixo do stop ATR, beleza? Só que ele não vai montar o grid. Aí eu vou pausar e vou dar play de novo, ele vai montar o grid. Ó, posicionou o stop aqui em cima, bonitinho e tal. Só que não montou o grid. Eu vou pausar, eu vou dar play de novo, ele vai montar o grid. Tá vendo? Então, tipo assim, limitações da plataforma, cara. Não sei falar pra você por quê, não sei explicar, não sei quanto tempo que é esse contador. Vocês viram que eu fiz 2 vezes seguidas. Numa vez ele demorou 46 segundos, na outra vez ele demorou 1 minuto para poder atualizar as ordens e tudo mais. Eu sei que a analógica, tipo, tem uma trava de tempo, mas eu não sei de quanto que é essa trava. Cada vez é de um jeito diferente. Às vezes é 30 segundos, às vezes é 5 segundos, às vezes é 50 segundos, às vezes é 1 minuto. Não sei. Então, tipo assim, fica aí para você ver a melhor forma de executar. É, geralmente, a melhor forma é no tic-tic, tá bom? Só que tem aquela questão. Se você tiver, por exemplo, usando um IFR, quando o IFR cruzar para cima, ele vai executar, ao invés de ser quando o IFR fechar para cima. Então você tem esse problema na execução tic-tic, é uma coisa complicada de você trabalhar aqui dentro do Profit,
Nas outras plataformas você consegue fazer isso tranquilo, Trader Evolution tranquilo, você consegue trabalhar parte do código ticket, parte do código fechamento da barra. Aqui, infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Eu não vou rodar os outros modos, cara, porque tá tudo funcionando, eu já fiz os testes, tá tudo ok, não tem nenhum erro, não tem nenhum problema. Só queria que vocês entendessem e vissem a execução. Então, tipo assim, eu vou deixar um replayzinho rodando aqui pra vocês poderem ver, cara, mas, tipo, não tem nenhum segredo, mano. Ó, vou dar play, ele vai fazer a compra, tal, vou dar um 10x aqui. Então vocês vão ver que tipo, ele vai montando o grid. Então, por exemplo, aqui no ATR e nos outros de tendência, quando ele não está posicionado, ele vai continuar comprando. Então, por exemplo, vamos supor que ele pega aqui essa ordem. Quando não tiver posicionado, ele vai comprar de novo. Então ele vai pegando todo esse movimento de tendência. E quando vier a conta, tá vendo? Ó, tipo, ele já pegou e já comprou de novo e vai indo. Aí quando ele fechar contra, ele simplesmente vai fechar a tua posição e vai abrir um outro grid contra e vai ficar fazendo esse vira, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido como que faz a implementação. Eu vou passar um por um aqui o código devagarzinho. Vou maximizar a tela, ó. Então aqui eu vou passar primeiro o grid trade, né, que é o arquivo original, beleza? E aí pausa o vídeo e copia o código, tá bom? Pausa o vídeo, copia o código. Eu comentei no outro vídeo sobre confundir parênteses com chave, com colchete, letra L com número 1, sempre que tem um begin tem que ter um end, ponto e vírgula no final das linhas e tudo mais, dois pontos igual para você definir o valor da variável. Então, tipo assim, são coisas básicas que a galera continua errando, o pessoal continua falando, ah, não consigo fazer tal coisa, não consigo fazer tal coisa, tá dando erro em tal linha, blá 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 blá. Cara, vê o que que é o erro, vai lá na linha, olha, confere, compara letra por letra do código, tá bom? Isso aqui tá disponível de forma gratuita para você, cara, aproveita, entendeu? Tem gente que cobra aí, meu, olho da cara para ter um robô de gradiente. E aqui tá em código aberto para você, básico, tá bom? Então aproveita aí, por favor. Esse aqui é o do High Low, aí aqui o do Stop ATR. Vamos tá aqui, ó. Eu tô passando aqui a parte do Proceed rápido porque é igual, tá bom? Então, tipo, é só você pegar o do primeiro lá e copiar, e depois você vem aqui para esse bloco e faz e copia o bloco aqui da execução, o bloco principal do indicador, tá bom? Agora o de média móvel, vamos lá, tem um período aqui, lá, a variável V média, opa, aqui ó, deixa eu mudar aqui, corrigir, média móvel, vou usar aqui para não ficar dando essas mensagens de erro, tá aqui, então, esse é o de média móvel, beleza? Só copiar aqui, tal, agora o do IFR, tem aqui ó, o período sobre compra e sobrevenda, beleza? Tá aí o código, pausa o vídeo, copia. Regressão linear, mesma coisa. Coloquei o período, desvio superior e inferior aqui. Tal. Tá aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho maior. Mas é só você pausar e fazer a cópia. IFR mais Bollinger. Tem aqui os inputs do IFR e das bandas de Bollinger aqui. Beleza? Tem aqui também as variáveis do IFR e do valor da banda superior e o valor da banda inferior. Beleza? Depois tem aqui o bloco de código. Tá aí, ó. Sem erro. Beleza? Agora o da variação percentual. Mesma coisa, tem o input da variação e aqui as variáveis. Bloco de código aqui. Só copiar. Tal, 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 tal. Depois o do bands, que é basicamente a mesma coisa. Tem a variação aqui. A variável dos valores. Esse tique aqui pode apagar, não serve para nada. Tal. Tem aqui o código. Esse daqui vem só até aqui, tá? Todo o resto tá comentado isso aqui. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Tá aqui passar devagarinho o código para vocês. Quem quiser copiar, copie, faça seus estudos, faça sua programação, né? Tire o melhor proveito disso aqui. Quem quiser dar o suporte, eu agradeço pra caramba. O link tá aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser dar esse suporte pra gente, eu agradeço muito mesmo. Então, assim, eu tenho recebido muitos feedbacks do pessoal que tá usando esse robô e que todo mundo tem parabenizado, falando que tá muito top o trabalho, que, tipo assim, é um robô que
ele é um pouco complexo de se fazer, mas tá muito simples e que a maioria do pessoal entendeu como que funciona, qual que é a solução que eu propus aqui para fazer esse envio de ordens de forma dinâmica aqui no grid. Cara, e é como eu sempre digo, o Profit ele tem suas desvantagens, tem muitas desvantagens, a limitação, você tem que pagar para rodar o robô e tudo mais, beleza. Só que ele é simples e prático. Então, tipo assim, não tem o que você falar em relação a isso. Essa é a principal característica do Profit. Ele é extremamente user-friendly, cara. Ele é muito amigável ao usuário. Então, isso acaba conquistando a maioria do pessoal. Todo mundo usa o Profit. É por isso que a Nelogica, ela tem o maior market share do mercado. Não tem como você competir com a Nelogica aqui no Brasil. Não dá, não tem como. Então, pessoal, obrigado mais uma vez. O código tá aqui no vídeo. É só você voltar aí e ver os códigos, beleza? Então, pessoal, é isso aí. O código das estratégias tá aqui no vídeo. E você tem a liberdade de copiar, aprender a fazer esse tipo de programação, é bem tranquilo. E é claro que isso não é uma coisa que você aprende da noite pro dia, não tem muito segredo, você precisa fazer para você poder aprender. E caso você queira esse arquivo em código aberto, ele está disponível lá no nosso Drive também, todos esses arquivos estarão lá no Drive. Então é só você entrar no Drive, vai lá na pastinha de gradiente linear, que o arquivo PSF está disponível para você baixar e importar para sua plataforma. E se você não tiver acesso ao Drive, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, que você vai ser direcionado para nossa Infinity Store e aí você pode adquirir o acesso e dar um suporte para o nosso trabalho. Beleza? Tamo junto, esse é um vídeo que muita gente pediu e tá aqui de mão para vocês como que você pode fazer a entrada com outros indicadores no nosso etapa de gradiente linear. Beleza? Tamo junto, forte abraço, bora para cima. Valeu!